Visivelmente preocupado com os clientes, né? Agora, lendo aqui, Paula, você disse, aponta que as mudanças trazidas pelo projeto são um obstáculo à ressocialização dos presos. Eu achei que era o ministro Silvio Almeida se manifestando, mas é a Ordem dos Advogados do Brasil que poderia estar preocupada com tanta coisa que está acontecendo no ordenamento jurídico brasileiro. Vou citar uma só. Os advogados foram impedidos de fazer sustentação oral, olho no olho com o magistrado, com o juiz, no caso, que está desempenhando o papel de juiz numa corte constitucional, no Supremo Tribunal Federal, por causa do dia 8 de janeiro. Por conta da primeira rodada de condenados do dia 8 de janeiro, onde houve um enfrentamento ao relator ministro Alexandre de Moraes pelo ex-desembargador Sebastião Coelho, todos os demais foram impedidos de fazer sustentação oral. Isso é cerceamento de defesa. Isso é você rasgar o amplo direito de defesa. O advogado é parte, ele representa um réu nesta hora. Ele tem todo o direito de exercer a sua prerrogativa. E a OAB está preocupada com as saidinhas, com os criminosos que deixam a cadeia e muitas vezes cometem crimes piores do que os que levaram eles para trás das grades. O que a OAB pensa do policial Roger de Belo Horizonte, que foi morto a sangue frio com um tiro na cabeça na virada do ano por um criminoso que estava numa saidinha? E o policial da Rota, que foi assassinado no litoral de São Paulo? E os filhos? E as crianças de 1 ano que não vão ter Natal e não vão ter nunca mais a Páscoa com os pais? O que a OAB pensa desses casos? Eu acho que está na hora de repensar o papel da OAB. Queria repisar um ponto aqui. O Piotr citou, por exemplo, a formação jurídica de determinados ministros do Supremo, e a gente sabe que alguns de fato têm. Nós estamos, neste momento, no país, debaixo da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. E ele tem uma oportunidade, talvez o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, eles têm uma oportunidade de regularizar o processo legal, o ordenamento jurídico que está de cabeça para baixo no Brasil. Nós estamos acompanhando decisões de cima para baixo. O Supremo Tribunal Federal não deveria exercer o papel de juiz de primeira instância, porque é isso que nós estamos vivendo, com uma cartilha de inquéritos abertos que nós sequer sabemos quantos são, os advogados não sabem quantos são, não têm acesso. Por exemplo, o inquérito matriz 4871 completou 5 anos. 5 anos de um inquérito aberto, e isso também vai na contramão do ordenamento jurídico brasileiro. Porque se você não encontra indícios depois de tanto tempo, encaminhe-se ao arquivamento. E não manter um inquérito que é uma verdadeira guilhotina em praça pública contra qualquer um que esteja no espectro da direita hoje no Brasil, qualquer um que não seja lulista ou não concorde com esse consórcio de governança formado pelo Palácio do Planalto e pelo Supremo Tribunal Federal. É uma oportunidade que o ministro Luiz Roberto Barroso tem neste momento e que o ministro Gilmar Mendes, como decano, também deveria incentivá-lo a simplesmente rever esse atropelo do devido processo legal. Uma pessoa, e finalizo, condenada a 14 anos por um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem a quem recorrer. Isso está errado. Não tem foro privilegiado, não tem foro de prerrogativa. Não deveria estar lá, deveria estar numa vara de primeira instância. Pois é. Olha só, o jornalista buscar as fontes, ele está no direito dele, no papel dele, no exercício da profissão dele. Ele pode procurar qualquer fonte. Isso faz parte da profissão. O problema é um magistrado da Suprema Corte entender que tudo bem frequentar o WhatsApp de redações o tempo todo. Entender que tudo bem ficar diante de uma câmera. Você citou aqui, por exemplo, um ministro 5 vezes, 5 veículos diferentes. E nós sabemos que tem determinados ministros que têm predileção por dar entrevistas para se manifestar sobre tudo. Falam pelos cotovelos, para utilizar a expressão correta. O ministro Gilmar Mendes dá entrevistas o tempo todo. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Flávio Dino
acabou de chegar na corte, mas também tem esse perfil de gostar de holofotes e microfones. E isso não faz parte do que se espera de um magistrado de Suprema Corte, que deveria se manifestar somente nos autos. Você acabou de utilizar a palavra parcialidade e, em muitos casos, eles estão antecipando o que pode ser um voto. Eles estão antecipando. Como é que fica a defesa nessa hora? Como é que fica o advogado numa situação como essa? Portanto, é importante a gente lembrar também que nós estamos falando da última corte recursal no Brasil. Porque uma vez condenado pela Suprema Corte, você vai recorrer a quem? Caso da professora. Caso da professora, 71 anos, professora de português, condenada a 14 anos por causa do dia 8 de janeiro. É uma pena muito maior do que traficantes, do que outros criminosos que cometeram crimes hediondos, inclusive. Mas ela vai recorrer a quem? E, inclusive, nesse caso, com o bis in idem que nós citamos tanto aqui, que são casos de dois crimes imputados que se sobrepõem, mas, obviamente, a pena se torna muito mais grave. Então, eu acho que a normalidade, o retorno, o regresso à normalidade institucional na Praça dos Três Poderes, e um dia isso será necessário, porque todos nós sempre defendemos aqui que a Suprema Corte deve permanecer intacta onde está, exatamente aonde ela está, mas sem passar por cima de outros poderes. E, principalmente, essa normalidade passa por uma discrição, por uma postura diferente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm todo o direito de advogar sobre a causa que bem entenderem, mas desde que eles pendurem a toga e se candidatem a um cargo no Senado ou na Câmara dos Deputados. Porque é na tribuna do Congresso Nacional aonde você pode advogar por causas. É lá aonde você pode defender o interesse da sociedade, seja esse interesse qual quiser. Não com uma caneta de juiz, porque, embora não sejam, a maioria não é juiz de carreira, estão ali no papel de magistrado da última corte recursal do país. Uma corte que deveria só guardar a Constituição. Já é muito. Um jornalista, eu tenho vergonha dessa imagem que a gente acabou de exibir agora. Eu sinto vergonha, alheia, inclusive. Olha, ontem nós falávamos aqui quem vazou, por que vazou, com que intenção e como vazou. É claro que isso é um assunto importantíssimo. Aliás, fosse uma outra pessoa flagrada, vamos usar o verbo que eles estão utilizando na velha imprensa desde ontem, fosse outra pessoa, isso já teria se tornado uma crise diplomática. Não tenho a menor dúvida. Se fosse uma autoridade do governo federal, por exemplo, um ministro de Estado, já teria sido uma crise deflagrada internacionalmente. Mas como é o presidente Jair Bolsonaro, então é melhor chamá-lo de fugitivo, de ex-presidente em fuga. Olha, nós vamos repisar aqui um ponto, porque isso é crucial. A única pessoa para quem o presidente Jair Bolsonaro deve satisfação de onde ele dormiu se chama Michele Bolsonaro. Ele só deve satisfação para a esposa dele. Ele não tem mandato. O presidente Jair Bolsonaro foi a uma embaixada e poderia ser qualquer embaixada. Não é porque a embaixada da Hungria. Mas a Hungria é liderada pela extrema-direita, porque essa é a narrativa da vez que vocês estão acompanhando na velha imprensa. Uma velha imprensa que faz torcida há mais de um ano para que o presidente Jair Bolsonaro seja preso. E aqui fica uma pergunta. O que viria depois? O que viria depois para esses militantes de redação que querem a prisão do presidente Jair Bolsonaro? Quem seria o próximo? Será que seriam como alguns colunistas de jornal andaram escrevendo por aí? Depois tem de pegar todos os outros? Bom, então eu acho que são 58 milhões de pessoas, no mínimo, para fazer uma conta por baixo. Como bem lembrou o Piotr, a última manifestação nas ruas mostrou de que lado o brasileiro está. Paula, não há irregularidade nenhuma. O presidente Jair Bolsonaro pode dormir aonde ele quiser, ele pode frequentar a embaixada que ele bem entender. Ocorre que, mais uma vez, há uma cortina de fumaça, e eu vou repisar esse termo aqui neste programa, como nós aqui no dia 10 de maio de 2023, portanto, estamos falando há praticamente um ano
anunciamos que era um governo de cortinas de fumaça. O presidente Lula mal assumiu o poder em 2023 e já tinha um genocídio em terras Yanomamis, e o culpado era o presidente Jair Bolsonaro. Naquela época, a Amazônia já queimava mais do que em qualquer outro período. Tinham joias. Hoje ele acaba de falar, tem a baleia. O presidente Jair Bolsonaro amanhã pode ser culpado por não dar seta. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo uma perseguição explícita e que não só parte, como tem o aval do Supremo Tribunal Federal. Aquela corte, a última corte recursal no Brasil, que deveria ser a guardiã da Constituição, neste momento pisoteia a Constituição, inclusive para falar sobre direito de ir e vir, que é disso que se trata, afinal de contas. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro não tem sequer o foro de prerrogativa, o foro privilegiado, como é tratado. Não, ele é um ex-presidente. Ele está sendo perseguido, há em curso um plano para tentar colocá-lo na prisão a qualquer custo, mas até agora nada funcionou, nada. E, paralelamente a tudo isso, nós estamos acompanhando um governo que derrete e que segue pendurado no Supremo Tribunal Federal. Mas o brasileiro não é bobo, o brasileiro sabe o que está acontecendo, o brasileiro está assistindo tudo e não tinha povo na rua, não tinha povo nas redes sociais, tanto que o próprio Marcos Uchoa deu no pé e não quis mais fazer aquela live sem público, e agora também desapareceram as estatísticas. Quando você não tem mais o Datafolha, fica bem difícil.